pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, vimos as formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. Hoje, vamos estudar otimização aplicada. A imagem mostra uma lata que poderia ser, por exemplo, de leite condensado. Podemos determinar suas dimensões de forma a minimizar a quantidade de material utilizado na sua fabricação. A necessidade de se aprimorar constantemente as tecnologias disponíveis é uma obrigação para as áreas industriais, porque elas necessitam se manter competitivas. No setor de projeto de novos produtos, é de fundamental importância o desenvolvimento de estratégias computacionais de cálculos de tensões, estimativas de vida útil e otimização, com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir os custos e desperdícios. Os estudantes de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Pernambuco possuem uma disciplina optativa, em que eles aplicam as metodologias numéricas básicas de otimização para a resolução de problemas de engenharia. Para otimizar, nós temos uma função objetivo em que nós queremos minimizar ou maximizar alguma grandeza. Exemplos de minimizar, nós podemos destacar aqui os custos. Então, toda empresa quer minimizar os custos, as distâncias ou o tempo de algum processo, assim como maximizar o lucro ou a área de algum ambiente ou o volume, queremos que caiba o máximo possível num determinado volume, num recipiente. Muitas vezes para a área nós também queremos minimizar, como é o caso dessa lata, que nós demos um exemplo, que poderia ser uma lata de leite condensado. Nós queremos minimizar a área de material para gastar o mínimo possível. Então vamos fazer esse primeiro exercício, onde desejamos fabricar embalagens cilíndricas com capacidade de 400 ml, considerando que essas caixas serão fabricadas em aço, encontre as dimensões em centímetros, de forma a minimizar a quantidade de material para a sua fabricação, ok? Então, temos aqui um volume que é fixo, de 400 ml, e nós queremos ver as dimensões dessa caixa de embalagem cilíndrica de forma que gaste a menor área possível, ou seja, menos material possível, mas que o volume seja de 400 ml. Note que temos aí uma infinidade de possibilidades. Você pode variar o raio e a altura do cilindro para que mantenha esse volume constante. Mas quais desses? Em apenas um caso, teremos aí a quantidade de material mínimo a ser utilizado. Lembrando que 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico, então temos aqui 400 ml igual a 400 centímetro cúbico, e vamos aplicar a fórmula do volume do cilindro, que é dado pela área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, ok? Observe que nós não temos nem o raio, nem a altura, são variáveis do problema, mas o volume nós temos que é 400 centímetro cúbico. Podemos isolar aqui o valor de altura. A altura seria 400 dividido por πr ao quadrado. Lembram que vocês estudaram em planificação de cilindros? Temos aqui um cilindro planificado, temos aqui duas áreas relativas às bases. Então, como essa embalagem ela tem tampa, temos aqui dois círculos. Se ela fosse uma embalagem sem tampa, utilizaríamos apenas um círculo de material. E temos aqui um retângulo. Se planificarmos, abrirmos o cilindro, temos aqui que a base desse retângulo é dada por 2πr, que seria o comprimento da circunferência, e aqui teríamos a altura do cilindro. Então, nós temos que a área total de um cilindro é dada pela área lateral, que é dada pela área desse retângulo, que é 2πrh, mais 2 vezes a área da base, ok? Já que esse prisma é formado por 2 círculos, então temos aqui 2 vezes a área do círculo, mais a área lateral, que seria 2πrh. Observe que essa área total, nós podemos substituir o valor de H, que encontramos anteriormente, 400 dividido por πr ao quadrado, aqui no lugar de H,
ok? E vamos poder simplificar π com π, r com r, só que como embaixo está r ao quadrado, ficamos com 400 vezes 2, que é 800, dividido por r, ok? Mais 2πr ao quadrado. E essa área nós queremos minimizar. Então, nesse tipo de problema de otimização, nós vamos fazer a derivada igual a zero, porque vamos achar os valores extremos, onde estão o máximo e o mínimo. Nesse caso, queremos o valor mínimo global dessa função, ou mínimo absoluto, como vimos em aulas anteriores. Então, fazendo a derivada em relação a r da área, nós vamos ter aqui 800 dividido por r. Podemos dizer que 800 vezes r a menos 1, aplicando diretamente a regra do tombo, ficamos, o menos 1 viria aqui para frente e ficamos com 800 vezes r a menos 2, porque r a menos 1 menos 1 ficaria r a menos 2. E aqui temos 2 vezes 2, 4, πr, vamos tirar 1 aqui, então ficamos com 4πr. Essa seria a derivada da função da área em relação ao raio. Mas nós vimos que os valores extremos ou números críticos, nós podemos encontrá-los onde a derivada é zero, ok? Então vamos igualar essa equação igual a zero, lembrando que r a menos 2 vamos dividir por r ao quadrado, seria 1 sobre r ao quadrado, e vamos tirar o MMC dessa equação. Fica com r ao quadrado no denominador, ficamos aqui menos 800, r ao quadrado dividido por 1, r ao quadrado, vezes 4π, ficamos com 4π r ao cubo, ok? Considerando que o raio tem que ser maior que zero, tem que ser diferente de zero, então não vai interessar para a gente esse r ao quadrado aqui no denominador, uma vez que para essa função, no domínio dela, o raio tem que ser diferente de zero. E como estamos tratando de uma distância, então esse raio tem que ser maior que zero. Então, resolvendo, vamos encontrar o valor de r, podemos passar o 800 para o segundo membro, fica menos 800, vai para o segundo membro mais 800, e r ao cubo seria 800 dividido por 4π, ok? Então, como 4π está multiplicando, passa dividindo, e temos que r é a raiz cúbica de 800 dividido por 4π. Com auxílio da sua calculadora científica, nós podemos fazer esse cálculo e encontramos que o raio é aproximadamente 4 centímetros, ok? Com o valor do raio, nós podemos agora substituir e encontrar o valor de h. Nessa equação, ficamos aqui com 400 π vezes 4 ao quadrado, que seria 16. 16π, fazendo essa divisão, encontramos que a altura é 8 centímetros. Ok? Observe que a altura é o dobro do raio. Então, temos aí um cilindro equilátero, onde a altura é igual ao diâmetro. Observem que algumas latas, tipo leite condensado, elas são menores e o diâmetro dela é igual à altura, praticamente. Por quê? Porque quando a altura é igual a 2 raios, você vai gastar o mínimo de material possível para fazer essa lata. Então, vai reduzir o teu custo. Podemos calcular o valor dessa área, agora é só substituir, ok? Temos aqui a equação da área total, então vamos substituir 800 dividido por raio, que é 4, 2π r ao quadrado. Fazendo essas contas, temos que a área total será 300,53 centímetros quadrados. Graficamente, para essa função, temos aqui o gráfico, a função vai decrescendo até um valor mínimo e depois começa a aumentar novamente. Observe que aqui temos um mínimo absoluto em R igual a 4. Então, quando R é 4, nós temos o valor mínimo e substituindo em A de T, você vai observar que temos aqui 300,53 centímetros aproximadamente aqui no gráfico. Então, qualquer outro valor de R ou de H utilizado, você vai gastar mais material. Você pode substituir outros valores. Existem infinitos valores, mas esse aí seria o valor ótimo. O valor em que você vai gastar menos material.
Chama a atenção que existem determinados tipos de lata, por exemplo, como a lata de óleo, que ela tem uma altura bem maior. Então, mesmo gastando mais material, as empresas preferem fazer ela com altura maior, não utilizar esse caso que gasta menos material, porque muitas vezes você vai segurar e o óleo pode escorregar. Então, dependendo do produto, o setor de engenharia indica o que vai gastar menos material, mas também tem que levar em conta a qualidade do produto, o processo, diversas outras variáveis, o marketing. Por exemplo, uma lata de doce, você vê que é o contrário, você tem uma altura bem menor e o diâmetro da base é maior. Então, também iria gastar mais material do que o cilindro equilátero. Mas imagine fazer uma lata muito comprida de doce para cortar. A gente já está bem acostumado a cortar uma lata de doce com altura menor, ok? Então, o papel da engenharia é apontar inicialmente o valor ótimo, né? Qual o valor de RH que vai gastar menos material, mas nem sempre vai ser utilizado dependendo da aplicação. Iremos fazer um outro exercício onde desejamos fabricar embalagens em forma de paralelepípedo retângulo, com a base quadrada e com capacidade de 8 litros. Vamos considerar agora que a caixa não possua tampa. Vamos encontrar as suas dimensões em milímetros de forma a minimizar a quantidade de material utilizado na sua fabricação. Temos aqui um volume de 8 litros e queremos minimizar a quantidade de material utilizado para a sua fabricação. Lembrando que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, então temos aqui que o volume é 8 litros, então temos aqui 8 decímetros cúbicos. Essa embalagem, em forma de paralelepípedo retângulo de base quadrada, então vamos considerar que a base quadrada tem dimensões xx e vamos chamar h de altura. O volume desse sólido é dado pelo produto das suas dimensões, então ficamos aqui com x vezes a altura e seu volume é dado por x ao quadrado vezes h, ok? Então, nossa altura seria dada pelo volume dividido por x ao quadrado. Como o volume é 8, então ficamos que a altura é igual a 8 sobre x ao quadrado. A área de um paralelepípedo retângulo, a área total é dada pela área da base, temos aqui na base um quadrado de lado x, então ficamos com x ao quadrado, e temos aqui a área lateral, que é formada por 4 vezes a área de retângulos, onde os retângulos são de base x e altura h, ok? Então, x vezes h é a área de um retângulo. Como são 4, então vamos multiplicar por 4 e observe que essa caixa não tem tampa. Por isso que fizemos apenas a área da base. Se por acaso fosse fazer com tampa, multiplicaríamos aqui por 2. Então, temos aí a área total, mas lembrando que nós calculamos que h é igual a 8 dividido por x ao quadrado. Então, temos aqui 8 vezes 4, 32, e x podemos simplificar aqui com x ao quadrado. Ficamos que a área total é x ao quadrado mais 32 sobre x. Como queremos minimizar, vamos ver onde a derivada em relação a x é igual a zero. Então, derivando, ficamos aqui com a derivada de x ao quadrado, que é igual a 2x, derivada de 32 sobre x ao quadrado, podemos dizer que é 32 vezes x elevado a menos 1. Então, esse menos 1 pode ir para frente, ok? E ficamos com negativo agora do menos 1, 32 vezes x elevado a menos 1. Então, tirando 1, ficamos com x elevado a menos 2, que seria igual a 32 dividido por x ao quadrado, ok? Você pode também aplicar a regra do quociente aqui nessa derivada, mas é mais simples você considerar 32 como constante e derivar x a menos 1, que seria menos x a menos 2, ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado. Iremos tirar aqui o mínimo múltiplo comum, que seria x ao quadrado vezes 2x. Ficamos com 2x ao cubo menos 32 igual a zero. Então, quem seria x ao cubo? Se passarmos 32 para o segundo membro, fica positivo.
Então, x ao cubo seria 32 dividido por 2, que é igual a 16. Mas nós queremos encontrar o valor de x. Então, seria a raiz cúbica de 16, que é igual a 2,52 decímetros. Então, com o valor de x, facilmente substituímos aqui na equação e encontraremos o valor de h, ok? H é dado por 8 dividido por 2,52 ao quadrado e fazendo essa divisão, encontramos que a altura seria 1,26 decímetros. Transformando para milímetro, que é o pedido na questão, de decímetro para milímetro, vamos multiplicar por 100, então temos aqui o valor de x e o valor de h em milímetros. Iremos resolver o mesmo exercício anterior, só que agora colocando o custo para a base e para a lateral. Nós sabemos aqui, pelo que é dito na questão, que com a base é gasto R$ 8,00 por metro quadrado e com a lateral é gasto R$ 6,00 por metro quadrado. Então, temos aqui que h é 8 dividido por x ao quadrado, igual à questão anterior, e temos aqui a função da área total. Mas observe que x ao quadrado é relativo à área da base. Então, para determinarmos o custo, teria que multiplicar por 8, e 4xh é relativo ao custo da lateral. Então, como na lateral tem um custo de 6 por metro quadrado, teríamos que multiplicar por 6. Mas muito cuidado que essas áreas aqui elas estão em decímetro quadrado, uma vez que o volume foi dado em decímetro cúbico. E aqui é dado por metro quadrado esses preços. Então, vamos converter de metro quadrado para decímetro quadrado. De metro quadrado para decímetro quadrado, nós multiplicamos por 100. Só que aqui o metro quadrado está no denominador. Então, nós vamos dividir por 100. 8 dividido por 100, ficamos com 0,08 vezes x ao quadrado. E 6 dividido por 100, ficamos com 0,06 vezes 4xh. Então, saímos de uma função de área para uma função custo, que queremos determinar o custo mínimo. Quais as dimensões agora para que tenhamos um custo mínimo? Ok? Então, nosso custo seria, vamos substituir aqui o h, que é 8 sobre x ao quadrado, ok? Multiplicando 8 vezes 4 vezes 0,06, encontramos 1,92. Podemos simplificar aqui x, então vamos dividir por x e vamos fazer a derivada dessa função custo para encontrar o menor custo possível. Fazendo a derivada, que é a regra do tombo, simples, então 2 vezes 0,08, ficamos aí com 0,16x, diminuímos aqui 1 do expoente, e 1,92 é uma constante. Como aqui é dividido por x, temos aí x a menos 1. Então, a derivada de x a menos 1 é menos 1 vezes 1,92 e menos 1, ficamos com x a menos 2. Por isso que dividimos por x ao quadrado, ok? O mínimo dessa função é x ao quadrado, vezes x daqui, ficaria 0,16x ao cubo, menos 1,92 igual a 0. Passando 1,92 para o segundo membro, fica positivo. Como 0,16 está multiplicando x ao cubo, vai passar dividindo e queremos o valor de x. Então, vamos tirar a raiz cúbica de 1,92 dividido por 0,16, ou seja, x agora é 2,289 decímetro. Se substituirmos aqui na equação de h, vamos ficar que uma altura agora é igual a 1,527 decímetro. Assim como na questão anterior, vamos encontrar esses valores em milímetro. Então, vamos multiplicar por 100 e encontramos que x é igual a 228,9 milímetros e a altura 152,7 milímetros. Ok? Em comparação com o exercício anterior, onde o x e o h deram esses valores aqui mostrados, observe que x agora saiu de 252 milímetros para 228,9 milímetros. Por quê? Por que houve essa redução? Porque a base, o custo,
com a base por metro quadrado é maior que a lateral. Então, na otimização desse problema, para haver um equilíbrio e continuarmos com o custo mínimo, o valor de X diminuiu, enquanto o valor de H aumentou, uma vez que a lateral, o custo por metro quadrado é R$ 2,00 mais barato. Ok? Traçando o gráfico aqui do custo versus X, ok? A dimensão X, temos aqui esse gráfico. E encontramos aqui para 2,3 aproximadamente, temos aqui o ponto de mínimo, onde o custo é mínimo. Se substituirmos esse valor na função custo, que temos aqui, esse custo seria de 1,26, ou seja, cada peça iria ter um custo de 1,26 reais. Observe aqui que para esse valor de X de 2,28, o custo é aproximadamente 1,26. Nessa próxima questão, deseja-se conformar uma chapa fina metálica de dimensões 3 metros por 2 metros, de forma a fabricar uma caixa sem tampa. A figura mostra uma caixa após o corte de 4 quadrados. Nós vamos determinar a área da chapa de forma que sua capacidade seja máxima. Ou seja, essa caixa vai ter um volume interno o maior possível. Temos aqui uma placa de 3x2, mostrando aqui a planificação. Imagine que nós vamos cortar quadrados aqui de dimensão X, aqui nas bordas, e virar essa caixa. E nós queremos determinar o valor de X para que tenha um volume máximo, ou seja, uma capacidade máxima. Então, temos aí um paralelepípedo retângulo, cujo volume é dado por A vezes B vezes C, ou seja, as dimensões da base vezes a altura. Temos aqui que se o total é 2, aqui na base, temos aqui que ficaria 2 menos x menos x. Então, a dimensão vai ser 2 menos 2x. Assim como essa outra dimensão aqui da base, será 3 menos 2x. E observe que quando essa caixa for dobrada, a altura vai ser x, que é o que nós queremos determinar. Então, o volume dessa caixa será dado por 3 menos 2x vezes 2 menos x vezes x. Podemos fazer aqui esse produto, 2 vezes 3, 6. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. 3 vezes 2 dá menos 6x, menos 2x vezes 2, menos 4x, menos com menos aqui, fazendo segundo com segundo, daria mais 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. E ficamos com, multiplicando por x, 6 vezes x, ficamos com 6x. Somando aqui menos 6 com menos 4, ficamos com menos 10x vezes x, menos 10x ao quadrado. E 4x ao quadrado vezes x, ficamos com 4x ao cubo. Temos aí o volume dessa caixa. Como queremos que o volume seja máximo, vamos fazer a derivada em relação a x igual a 0, v' igual a 0. E derivando 6x, ficamos com 6 menos 2 vezes 10, 20x, mais 3 vezes 4, aqui 12x ao quadrado, igual a 0. E vamos encontrar qual o valor de x que torna essa derivada igual a 0. Então, estamos obtendo aí os números críticos, dividindo essa equação por 2 e dando uma arrumada aqui. Então, ficamos com 12x ao quadrado dividido por 2, ficaria 6x ao quadrado, menos 20x dividido por 2, menos 10x, e 6 dividido por 2, 3. Então, temos aí uma equação de segundo grau. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, onde A igual a 6, B igual a menos 10 e C igual a 3. Então, ficamos com 10 mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, que é 100, menos 4AC. 4 vezes 6, 24, vezes 3, 72. Se subtrairmos, vamos precisar tirar a raiz quadrada de 28. Dividido por 2A. Como A é 6, 2 vezes 6 igual a 12. A raiz de 28 é aproximadamente 5,3.
e ficamos com duas raízes positivas. Uma raiz é dada por 10 mais 5,3 sobre 12 e a outra raiz por 10 menos 5,3 sobre 12. E ficamos com 1,27 e 0,39 metros para o valor de x. Agora, muito cuidado, nós vamos destacar a raiz de 0,39, porque se você substituir 0,39 aqui no volume, o volume vai dar um número positivo, ok? Mas se você substitui 1,27 no volume, vai dar um número negativo. E nós não podemos ter um volume negativo nem dimensões negativas. Por isso, nós vamos descartar essa resposta, mesmo sendo ela positiva, e ficamos aqui que x é igual a 0,39. Então, podemos determinar a área, que é pedido na questão, uma vez que são 4 quadrados. Então, a área total retirada vai ser 4 vezes a área do quadrado, que é dado pelo lado ao quadrado. Então, fazendo 0,39 ao quadrado vezes 4, ficamos com a área de 0,61 metros quadrados, que é pedido no problema a área que é retirada da chapa. Graficamente, esse problema nos traz uma função de terceiro grau, ok? Que toca 3 vezes no eixo do x, mas observe que entre essas duas raízes, o valor do volume seria negativo, ok? Então, nós estamos trabalhando com números entre 0 e 1, ou seja, não pode ser 0, nem pode ser 1, ou seja, o intervalo é aberto. Porque se você colocar 1 aqui, por exemplo, no valor de x, ficaria 2 menos 2 vezes 1, zeraria o volume. Então, nós iríamos fazer uma caixa de volume zero. Por isso que o resultado é próximo de zero, mas não é zero. Então, seria 0,39 metros essa dimensão, ok? E vamos determinar esse volume quando x é igual a 0,39. Se observarmos aqui, substituindo na equação no volume, o valor de x, ficamos com um volume de 1,056 metros cúbicos. Ou seja, 1.056 litros seria o volume dessa caixa sem tampa. Se você observar no gráfico aqui, quando o x é 0,39, aproximadamente 0,4, temos aqui um ponto de máximo global para esse intervalo entre 0 e 1, cujo valor do volume é 1,056, conforme mostrado. Nesse próximo exercício, iremos determinar o alcance de um projétil. Considere o alcance aqui representado pela letra A, é dado por V0 ao quadrado seno de 2θ sobre G, onde G é uma constante, é a aceleração da gravidade. Nós vamos determinar o ângulo θ para o qual esse alcance seja o maior possível. Então, nós vamos considerar tanto V0 como G como constante. V0 é a velocidade inicial que esse projétil é disparado, ok? Então, nós vamos fazer a derivada dessa equação considerando que V0 e G são constantes. Então, vamos derivar em relação a θ, vamos fazer a linha e determinar os números críticos onde a linha é igual a zero. Fazendo a derivada, a linha é igual a zero, ficamos com V0 ao quadrado sobre G, que é constante, vezes a derivada de seno de 2θ, que seria cosseno de 2θ, vezes a derivada de 2θ, pela regra da cadeia, que seria 2, ok? Mas observe que V0 ao quadrado sobre G e 2 são constantes. Para que essa equação dê zero, nós precisamos ter que o cosseno de 2θ seja zero. Onde é que o cosseno é zero? No ciclo trigonométrico, em 90 graus, porque o seno de 90 é 1 e o cosseno é zero. Então, 2θ teria que ser igual a 90 graus, ou π sobre 2. Se 2θ é igual a π sobre 2, temos que θ seria igual a π sobre 4, ou a metade de 90 graus, que seria 45 graus. Então, para um ângulo de 45 graus, temos o alcance máximo. E como determinar o valor desse alcance? Se nós substituirmos θ igual a π sobre 4 na equação, quando multiplicamos por 2 vai dar 90, o seno de 90 é igual a 1.
Então, o alcance máximo será dado por V0² sobre G vezes o seno de 90, que é 1. Então, ficamos com V0² sobre G. Para esse exercício agora, temos uma circunferência de equação x² mais y² igual a 1. Então, observe que o centro dessa circunferência é 0, 0 e o raio é igual a 1. Queremos encontrar um ponto que pertence à circunferência que está mais próximo do ponto de coordenadas x igual a 3, y igual a 1. Então, temos aqui uma circunferência de centro 0 e raio 1, ok? E a distância entre dois pontos, vocês viram em geometria analítica, no terceiro ano do ensino médio, é dada pela raiz quadrada da diferença da coordenada de x ao quadrado mais a diferença das coordenadas de y ao quadrado. Nós vamos isolar aqui nessa curva o valor de y. Então, y ao quadrado é 1 menos x ao quadrado, passando x para o segundo membro. E podemos dizer que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Note que a circunferência não é uma função, porque se traçarmos uma reta aqui na vertical, ela vai tocar em mais de um ponto. Então, ela não é uma função. Mas esse sinal de mais ou menos aqui nessa curva, isolando o valor de y, nos mostra o seguinte: mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado seria essa parte superior da circunferência. E menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, a parte inferior. O ponto que estamos querendo determinar a distância tem coordenadas 3 e 1. Então, e vamos fazer em relação à parte de cima da circunferência, uma vez que pela figura, se você colocar a coordenada desse ponto, vai estar nessa parte superior da circunferência, a menor distância. Vamos trabalhar com d ao quadrado para não precisar tirar a raiz quadrada e substituir xb menos xa. Temos aqui que x é igual a 3 e o x daqui da curva vamos considerar x. Podemos fazer xb menos xa ou xa menos xb, uma vez que vamos elevar ao quadrado, então não vai fazer diferença. Vamos fazer x menos 3 ao quadrado mais yb menos ya. Observe que o y dessa curva aqui nós já encontramos, é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, menos 1, que é o valor de y do ponto, ao quadrado. Ok? Nós poderíamos fazer aqui a derivada de d ao quadrado, mas nós vamos chamar que d ao quadrado é uma função nova, é uma função d. Iremos considerar que o dzinho ao quadrado é igual a um d maiúsculo e vamos fazer esses produtos notáveis. Inicialmente temos o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro termo, que seria 1 menos x ao quadrado, aqui dentro da raiz quadrada ao quadrado, menos agora 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo, que seria 1 ao quadrado. Observe que trocamos aqui d ao quadrado por d, porque nós vamos derivar esse d maiúsculo, a fazer a derivada dele em relação a x, para não ter que trabalhar com raiz quadrada nem derivação implícita. Uma vez que se esse d é a menor distância possível, o d ao quadrado também vai ser a menor distância possível. Basta lembrar que a relação entre eles é que o d menor seria a raiz quadrada do d maior, se você quiser determinar. Como aqui na questão nós queremos saber o ponto que pertence a essa curva, então nós queremos saber apenas as coordenadas, então nada impede de fazer essa substituição, ok? Elevando aqui ao quadrado, podemos cortar. Observe que a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, como está ao quadrado, então nós podemos simplificar, uma vez também que estamos trabalhando com números positivos. Pegamos a parte aqui de cima da circunferência, então essa raiz de x ao quadrado é o módulo de x, então não teríamos problema aí quanto à questão de módulo. Podemos simplificar aqui x ao quadrado com menos x ao quadrado, e temos aqui menos 6x, 9 mais 1, 10, com 1 daqui ficamos mais 11, menos 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E vamos fazer essa derivada em relação a x,
e ver onde ela é igual a zero. Se derivarmos 6x, vamos ficar com 6, derivada de 11, que é constante, é zero, menos 2 vezes que é constante aqui. Observe que a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é 1 menos x ao quadrado a 1 meio. Então, nós vamos pegar 1 meio e passar aqui para frente, que multiplica 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio menos 1, pela regra do tombo. Então, ficamos com menos 1 meio. E não esqueça de multiplicar pela derivada dessa função aqui, uma vez que ela é composta. Derivada de 1 é zero. E derivada de x ao quadrado é menos 2x, ok? Então, ficamos aqui com menos 6. Podemos simplificar esse 2 aqui, com esse 2. Menos com menos aqui fica mais. Então, temos aqui 2x. E 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio, podemos dizer que é seu inverso, mas elevado a 1 meio seria a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ok? Como pegamos o inverso, ela aparece no denominador. Tirando o mínimo, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes menos 6. Ficamos aqui com menos 6 vezes a raiz de 1 menos x ao quadrado mais 2x. Ok? Dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado igual a zero. Para que essa função seja zero, basta que o numerador seja zero e o denominador diferente de zero. Então, fazendo o numerador igual a zero, ok? Podemos passar o 2x para o segundo membro, ficaria menos 2x, e multiplicando essa equação toda por menos 1, ficamos com 6 vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado igual a 2x. Vamos elevar ambos os membros da equação ao quadrado, uma vez que temos aí uma equação irracional, para poder tirar dessa raiz. Então, ficamos com 36, 6 ao quadrado, raiz de 1 menos x ao quadrado, aqui ao quadrado, ok? Então, podemos simplificar, ok? Então, ficando 1 menos x ao quadrado igual a 2x ao quadrado, que seria 4x ao quadrado. Tirando do parêntese, temos aqui 36 menos 36x ao quadrado, aqui se multiplicarmos. E podemos passar o menos 36 para o segundo membro, que vai ficar 40x ao quadrado. Como está multiplicando x ao quadrado, vai passar dividindo. E vamos tirar a raiz quadrada de 36 sobre 40. Não se esqueça de colocar o mais ou menos, uma vez que é uma equação incompleta do segundo grau. Podemos simplificar por 4 e ficamos com mais ou menos raiz quadrada de 9 décimos. Ok? Que é aproximadamente, mais ou menos, 0,949. Vocês estudaram equações irracionais no 9º ano do ensino fundamental. Então, lembram lá que quando vocês obtinham a resposta, precisavam fazer uma verificação. E nós vamos fazer uma verificação nessa equação com essas duas raízes para ver qual das duas é solução do problema, ou se as duas são solução. Então, temos aqui as nossas duas raízes. E vamos substituir mais 0,949 nessa equação, ok? Então, ficamos para x igual a 0,949. Vamos ver se vão ser iguais o primeiro e o segundo membro. 2 vezes x, 2 vezes 0,949 no segundo membro. E 6 vezes a raiz de 1 menos 0,949 ao quadrado. Se fizermos essas operações com o auxílio de uma calculadora, vamos ver que essa primeira resposta satisfaz a equação. Se nós substituirmos x igual a menos 0,949, observe que no segundo membro agora vai ficar negativo, 2 vezes menos 0,949. Já no primeiro membro, esse número negativo ao quadrado vai continuar positivo. Então, ficamos praticamente com a mesma resposta, mas com um detalhe no sinal negativo aqui no segundo membro. Como são diferentes, esse resultado não satisfaz ao problema. Então, ficamos que a resposta é apenas 0,949. Observe no gráfico aqui que vamos ter um valor mínimo para esse valor de x. Iremos substituir o valor de x aqui nessa equação.
Voltando à nossa tela anterior, nós vamos substituir o valor de x aqui na equação e determinar a coordenada de y desse ponto. Então, ficamos com raiz quadrada de 1 menos 0,949 ao quadrado. Então, temos aqui o valor de y igual a 0,315. Ok? Então, nessa circunferência de raio 1, o nosso ponto considerado tem coordenada de x 0,9 e y aproximadamente 0,3, ok? Então, temos aqui o nosso ponto. Então, nós otimizamos esse problema porque esse é o ponto que está mais próximo do ponto de coordenada 3, 1. Iremos fazer um último exercício, onde para a fabricação de um tanque em forma de cone circular reto, tem-se apenas 20 metros quadrados de chapa. Desconsiderando as perdas de processo de fabricação que estão envolvidos, vamos encontrar as dimensões ótimas para que esse tanque tenha a maior capacidade possível. Ou seja, nós temos aqui um cone e queremos que esse cone tenha o maior volume possível, a maior capacidade, sabendo que só temos 20 metros quadrados de chapa. Lembram que no cone nós temos o raio da base, a altura e a geratriz. E temos uma relação que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. É o teorema de Pitágoras aplicado aí no cone. E temos que a área total de um cone é dado pela área da base. Observe que diferente do cilindro, que tem duas bases, se ele tiver tampa, o cone tem apenas uma, πr ao quadrado. E a área lateral do cone é dado por π vezes r vezes a geratriz. Se nós substituirmos a geratriz, que é a raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado, ficamos com essa equação. Mas no problema é dito que temos 20 metros quadrados de chapa. Então, vamos dizer que essa equação é igual a 20. E queremos que o volume seja o maior possível. Vamos dividir toda essa equação por π. Então, vamos simplificar aqui π. E vamos fazer 20 dividido por π, aqui, que será igual a 6,366. Ok? Vamos isolar o valor de h aqui nessa equação. Vamos passar o r ao quadrado para o segundo membro, ele fica negativo. Iremos elevar ambos os membros ao quadrado. Então, vamos ficar aqui com r ao quadrado. Essa raiz aqui é elevada ao quadrado. Vamos simplificar. Então, ficamos h ao quadrado mais r ao quadrado. E como são dimensões maiores que zero. E ficamos aqui com um produto notável. 6,366 menos r ao quadrado, ok? Como esse r ao quadrado está multiplicando, vamos passar ele dividindo. E o mais r aqui vai passar para o segundo membro, menos r ao quadrado. Mais r ao quadrado passa para o segundo membro, menos r ao quadrado, e temos o valor de h ao quadrado. Se quisermos h, vamos tirar a raiz quadrada dessa expressão. Por quê? O volume de um cone, como nós estudamos desde o ensino médio, é dado por πr ao quadrado h, seria o volume de um cilindro dividido por 3. Quando estivermos vendo integral, nós vamos deduzir essa forma a partir de integração. Vamos substituir o valor de h nessa equação, então ficamos com 1/3 de πr ao quadrado vezes h, que veio dessa expressão, ok? Lembrando que a raiz quadrada de r ao quadrado é o módulo de r. Como o raio é um número positivo, ficamos com r. Então, podemos simplificar r ao quadrado com r, que vai sair da raiz. Então, ficamos com π vezes 1, π sobre 3r. Então, temos aqui π sobre 3r e ficamos só com a raiz de 6,366 menos r ao quadrado menos r à quarta. E vamos fazer a derivada desse volume em relação a r, ok? Porque os números críticos serão dados quando essa derivada for zero. Vamos resolver essa derivada aqui à parte, nessa tela, uma vez que vai dar várias equações aqui. Então, temos aqui que v é igual a π sobre 3 vezes r vezes essa raiz.
Vamos escrever essa raiz como uma potência. Então, essa raiz quadrada é toda essa expressão elevado a meio. Então, ficamos com π sobre 3, que é constante. Derivada de R é igual a 1 vezes toda essa expressão, mais, vamos repetir R. Então, estamos aplicando a regra do produto aí para a derivada, mais R vezes a derivada dessa expressão aqui, que esse 1/2 pode passar para frente, ok? Então, ficamos com R vezes 1/2, que multiplica. Para não termos que fazer o produto notável, vamos aplicar a regra da cadeia, que multiplica 2 vezes 6,366 menos R ao quadrado. Vamos tirar 1 aqui, vai ficar elevado a 1, vezes essa derivada. Como isso aqui é uma constante, ficamos com a derivada de menos R ao quadrado, que é menos 2R, menos a derivada de R à quarta, que é 4R ao cubo, ok? Observe que agora nós teríamos que tirar 1. Quando tiramos 1, ficamos com menos meio. Por isso, a raiz quadrada vai aqui por denominador, ok? Vamos simplificar aqui esse 2 com esse 2 aqui. Como aqui é uma subtração, ok? Aqui é um produto e temos uma subtração. Então, vamos simplificar com 4 também. Então, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Observe aqui, ok? Vezes R, toda essa expressão. Na primeira, toda essa raiz vezes 1 vai ser ela mesma, ok? Iremos fazer esse produto 6,366 vezes 2R, menos 2R, e menos R ao quadrado vezes 2R também, ok? Fazendo esse produto, ficamos com 2R ao cubo menos 2R ao cubo, que podemos simplificar. Então, temos aqui R vezes menos 12,732R, ok? Ficamos aqui com menos 12,732R ao quadrado e vamos tirar o MMC, que seria esse termo aqui do denominador, vezes o mesmo termo que está no numerador, ficamos com ele ao quadrado, ok? Então, podemos tirar da raiz, mas ficamos aqui com a expressão um produto notável menos R à quarta, menos 12,732R ao quadrado, ok? Vamos ver onde essa derivada é zero. Onde V' é igual a zero. Então, vimos anteriormente que basta que o numerador seja zero. Agora, desde que o denominador seja diferente de zero, vamos resolver essa equação, começando por esse produto notável, que é 6,366 ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, R ao quadrado, R à quarta, menos R à quarta, menos 12,732R ao quadrado. Podemos cancelar esse termo de quarto grau, R à quarta, mais R à quarta, menos R à quarta, e ficamos aqui com menos 12,732R ao quadrado, menos 12,732R ao quadrado, que ficamos com 25,464R ao quadrado, passando negativo para o segundo membro. Então, quem vai ser R ao quadrado? Como está multiplicando, vai passar dividindo e vamos tirar a raiz quadrada, não esquecendo do sinal de mais ou menos, uma vez que é uma equação do segundo grau incompleta. Fazendo esses cálculos com o auxílio de uma calculadora, temos aqui que R é igual a 1,26 metros. Então, vamos voltar à tela inicial. Com o valor de R, ok? Nós podemos substituir nessa equação e calcular o valor de H. Então, H seria 3,58 metros. E com o valor de R e o valor de H, podemos substituir na equação do volume e encontrar o volume, ou seja, a capacidade máxima. Quando R é igual a 1,26 e a altura igual a 3,58, temos aí o volume máximo. Então, você pode substituir qualquer outro valor diferente desse, que o volume sempre vai ser menor que 5,95 metro cúbico, ou 5.950 litros. Temos aqui o gráfico dessa função,
ok? Observe aqui que para valores menores que zero, ok? Não faz parte do domínio, uma vez que são distância, então os valores de R tem que ser positivo. Nesse gráfico, volume versus o raio do cone. Então, quando R igual a 1,26, ok? Mais ou menos esse valor aqui de R, temos o volume aproximadamente 6 metros cúbicos. Fizemos na aula de hoje diversas aplicações envolvendo otimização em várias áreas. Gostaria que você deixasse lá nos comentários desse vídeo alguns tipos de problema de otimização que você conhece. Deixa lá alguma aplicação prática da engenharia ou de outra área, ok? Porque na próxima aula nós estamos aí iniciando primitivas ou antiderivadas, como são chamados, que é o passo inicial para nós estudarmos as integrais, uma parte bem importante do nosso curso de cálculo. Então, forte abraço aí para você, fiquem com Deus e até mais.